Olá, pessoal. Bom dia. Primeiro programa de 2019. Bom dia para quem está assistindo aí ao vivo no meu Facebook. Mas, na verdade, o programa vai passar quarta-feira à noite às 19 horas no canal do caiofabio.net. E hoje nós estamos aqui com a Cat Sanches. Bom dia, Cat. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a Rota da Liderança, como fazer a sua. O que 7 líderes aprenderam durante 7 dias de caminhada, que foram 210 quilômetros, discutindo e vivendo temas ligados à liderança. Como que é isso, Cat? Andar 210 quilômetros, meu Deus, já estou cansada só de pensar. Verdade, né? Então, a ideia surgiu como desafio pessoal. Eu tive um acidente e que eu iria, teoricamente, pelos diagnósticos médicos, eu iria ficar impossibilitada de correr, e eu corro. E aí, nesse desafio, eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa. Comecei a treinar e comecei a caminhar e falei, não, eu quero algo um pouco mais, eu quero me testar. Uhum. E aí, nesse processo, surgiu a ideia da gente fazer uma caminhada longa. E aí eu saí buscando caminhadas para fazer. Tá, mas calma, segura aí um pouquinho, segura um pouquinho. Que história. Paula Freitas, bom dia. Olá, Kalina, sejam bem-vindos, né, aqui no programa. Quem está assistindo ao vivo, é um prazer estar aqui com vocês novamente, no primeiro programa do ano, né? Que honra. Primeiro programa. Ai, honra Que honra. mesmo. Bem, queria que vocês se apresentassem, né? Eu sei que claro. as pessoas estão ansiosas para ouvir o que a Cat tem para falar sobre essa caminhada, mas fala um pouquinho do seu trabalho. Paula também vai falar um pouquinho do trabalho dela. Ok, bom, eu sou consultora, trabalho com facilitação de treinamento, mas o meu foco mesmo é liderança, inovação para líderes, trabalho muito com a facilitação de comportamentos para liderança. Tem um canal chamado Líder de Primeira, que a gente conversa com os líderes, principalmente para quem acabou de virar líder, né, que não sabe, fala, meu Deus, né, a gente nasce chefe, nasce líder, como é que é isso? Então a ideia é trazer essa questão da liderança e facilitar um pouco mais a linguagem, principalmente para quem acabou de virar líder. Então a ideia é essa e eu trabalho muito com isso, como facilitadora mesmo desse caminho, dessa rota. Legal, legal. Paula Freitas. Paula Freitas, eu sou a Paula Freitas, sou executiva, trabalho com reprogramação mental e hipnoterapia, né, para a parte clínica, prática e terapêutica. E esse assunto é bem interessante, porque nós trabalhamos com, como eu já disse, com a reprogramação mental para alta performance. E hoje você ser líder, né, você tem que estar praticamente o tempo inteiro isso, uma alta performance. E as pessoas não nascem líder, né, elas se tornam líder. Verdade. Às vezes por questão de necessidade ou por gosto, por querer, né? Então a programação neurolinguística a gente consegue fazer com que essa pessoa desenvolva o máximo potencial pessoal e profissional dela para que ela se torne, sim, uma boa líder. Bacana. Muito bom. Vocês viram, né, gente? Um time de peso aqui hoje para poder falar, essas mulheres maravilhosas para falar sobre liderança. Mas a Cat estava contando pra gente que ela, o motivo pelo qual surgiu a Rota do Líder, não é isso, Cat? Isso. Teve esse desafio pessoal e aí eu comecei a pesquisar possibilidades de caminhada, então tem algumas caminhadas fora e tudo mais. E durante os treinamentos, nós estávamos em 5 aqui em Brasília e mais 2 líderes que a gente não conhecia de São Paulo que se juntaram a gente durante o processo. E aí surgiu dessas pessoas, a gente ia caminhar, ia treinar para fazer essa rota e a gente conversava sobre os nossos problemas como líderes. Então começou a surgir desse bate-papo informal durante os treinos. Então a gente estava se preparando para caminhar esses 210 quilômetros e aí durante os treinos surgia, eu tenho um problema com a minha equipe, eu como líder às vezes tenho esta ou essa dificuldade e a gente começava a conversar. E aí, uma das pessoas sabendo, olha, Cat, como você trabalha com isso, vamos tentar, durante o processo, a gente ter alguns temas que a gente possa conversar sobre isso? Eu falei, não tem coisa melhor, juntar fome com a vontade de comer, né? E aí, vamos fazer isso. E aí, durante a rota, a gente escolhia temas e íamos falando sobre esses temas. Mas aonde que é essa rota? Como é que é isso? Vocês caminhavam no meio da rua, tinha carro passando, dava para conversar? Como é que é? Onde foi? Bom, na verdade o caminho que nós escolhemos foi a Rota da Luz. Uhum. A Rota da Luz é um caminho entre Mogi das Cruzes até Aparecida do Norte, que é o que eles chamam de estrada real. É uma estrada de terra, com uma
belíssima paisagem. Fazenda, cachoeira, tem muita coisa legal que os antigos bandeirantes faziam, né, pelo interior de São Paulo. Então, para chegar até a cidade de São Paulo, eles passavam por esse caminho. Esse caminho, com o advento das novas estradas, ele foi meio que esquecido. Então, um grupo se juntou, né, um grupo de São Paulo, para transformar isso na Rota da Luz. Chama-se Rota da Luz. Então, essa rota sai de Mogi e vai até Nossa Senhora Aparecida, passa por fazenda, passa por 7 cidades, tem cachoeira, tem alguns lagos. Então, a gente passa por essa... Então, dá para caminhar, dá para conversar, dá para refletir, sabe? Você come fruta do pé. Então, peraí, vocês paravam então e aproveitavam, e degustavam essa caminhada. Sim, Que sim, delícia. sim. Então, assim, a nossa programação, em média, era 30 quilômetros todos os dias. Então, a gente caminhava. Teve um dia que a gente, depois eu vou contar um pouquinho mais, que é um dia mais desgastante, que são 42. Mas, em média, são 30 quilômetros. Então, durante esse processo, a gente saiu como andarilhos mesmo. Mochila nas costas, 3 pares de Suplemento básico. suplemento básico para comer durante a rota. Por quê? Porque como é que uma caminhada numa estrada de terra não é igual estrada normal, que você tem Sim. uma lanchonete, um mercadinho, não. Então, durante esse processo, durante todo o caminho, a gente tinha que levar suprimentos. Não podia pesar muito, porque a gente está com uma mochila, então cada um leva a sua mochila, então a gente tem que pensar em água, comida, vestimenta, porque podia chover, poderia ter sol, então o básico... Medicamentos, primeiros socorros, né? Medicamento só. Então, todo mundo levou 3 pares de roupa e então tudo isso numa mochila. Então, durante o percurso, como a gente se organizou? A gente saía bem cedinho, por volta de 6 horas da manhã, para caminhar e chegar lá no máximo até 2, 3 horas da tarde, para não pegar aquele sol tão escaldante. E a gente parava, né, várias paradas durante esse percurso, sentava, conversava, se alimentava, trocava ideia. E a parte da liderança, discutir temas da liderança, a gente fazia de noite, Ah, tá. só à noite. Fazer um compilado à noite, Exato. né? Do que E- rolou durante o dia. Exato, porque durante o dia a gente passava por situações que a gente iria fazer um compilado à noite. Fazia a resenha, né? A A resenha. famosa resenha. Exato. Que interessante. E vocês caminhavam em estrada de chão, se alimentavam com suprimentos e algumas frutas, né, do pé. E onde vocês dormiam? Estou Boa curiosa. Boa pergunta, né? No caminho tem algumas pousadas e hospedarias. São bem simples, né? Porque as cidades são simples, são pequenas. Só uma cidade, que é Guararema, que é a segunda cidade que a gente passa, que é uma cidade que tem um pouco mais de infraestrutura, porque ela é uma cidade turística. Então, é a única cidade. O restante são pequenas pousadas que ficam próximo da rota. Então, a gente não entra para ir num hotel muito luxuoso, porque senão a gente sai da proposta. Claro. Sim. Né? Então, a gente dormia em pequenas hospedarias e pousadas. Passávamos a noite, geralmente nessas hospedarias, eles já estão acostumados com esses andarilhos, né? Com essas pessoas que fazem essa rota por diversos motivos. Que legal. Tem gente que faz para pagar Pra promessa, promessa, sim. tem gente que faz por desafio pessoal, tem muito ciclista. Então, tem gente que, eu vou fazer uma rota ali de 50 quilômetros hoje. Então, vai, faz, dorme numa hospedaria. Então, a gente dorme nesses locais. Que legal, que legal. Interessante. É bem diferente. Não, eu fico pensando assim que realmente deve ter tido muito subsídio para vocês conversarem, porque acontecem imprevistos, acontecem situações que você tem que contornar o obstáculo, né? Só lembrando, sábado eu dei treinamento e eu sempre faço no Clube da Depol, porque tem uma estrutura maravilhosa lá, um auditório, eu uso todo o clube para fazer as dinâmicas e tal. E eu faço uma caça ao tesouro. E o tesouro é uma caixinha com um espelho dentro que a pessoa abre e ela se vê. Que era mesmo. Então, eu coloco vários desafios para eles procurarem o tesouro, várias dicas. E o jeito que eles vão amarrados um no outro. Que legal. Né? E, menina, sabe o que aconteceu no sábado? Roubaram a minha caixinha.
Que imprevisto. Imprevisto mesmo. Eu fiquei tão frustrada que eu tive que adaptar a dinâmica na hora. Sabe? Mas assim, eu fiquei muito frustrada, porque dessa vez... Imagina. O tesouro, roubaram Roubaram o tesouro, meu tesouro, gente. É exatamente isso. Acontecem Não é? muitos imprevistos nesse processo. Nem nós, quando... A gente fez todo um planejamento, né? E eu meio que fiquei a encargo de fazer esse planejamento para o grupo, né? Então, a gente se planejou onde a gente ia comer, o que a gente ia levar, como ia ser, mas surgiram vários imprevistos, tanto que a primeira grande lição assim que eu aprendi é: nunca ache que você sabe tudo do Exatamente. processo. Porque assim, eu fiquei 8 meses pesquisando, vendo a rota, vendo GPS, baixando opções e tudo mais, e no segundo dia a gente teve um erro de tempo de caminhada e percurso. Nossa. Porque eu olhei, o percurso era um 21. Porque as pessoas vão falando, você pega muita informação com outras pessoas que já foram, né? E como líder a gente pega informação de quem A já gente tá. modela, né? Exato, Faz a gente vai modelagem de fazendo quem uma- já fez, né? Exato, Paula. A gente faz a modelagem. E aí, não, 21 quilômetros é tranquilo, o trecho é assim, assim, assado. Então você já vai com algo preparado. Só que a pousada que a gente ficava, ela era mais 7 quilômetros dentro da cidade. Não. Então, uma coisa é você se programar para caminhar 21 quilômetros no segundo dia, que você está se adaptando e tudo mais. Outra coisa é você caminhar 28. Mais 7, né? Só mais 7. Só mais 7. Pra quem já tá morto. E a gente começou a perceber isso quando a gente, no início do dia, a gente baixava no GPS a caminhada. E aí não batia. Eu falei, não, deve ter outro caminho. Não bate, vamos ver e tal. E a gente começou a perceber que esse dia a gente tinha, né, pego a informação somente da trilha e não até a pousada. Então, olha o imprevisto. Todo mundo se preparou para caminhar, porque a gente faz uma programação Claro, mental. claro. 21 quilômetros. Você faz uma visualização, né, do que qual é o seu objetivo, é 21. Exato. E aí que eu acho que entrou muito nesse momento a questão de motivação, né? Como que você fez para motivar o grupo? Como você, primeiro, se motivou diante de uma falha, né? Que não é o erro, uma falha. E como você motivou as outras pessoas para conseguir? E caminharam 28 quilômetros? Caminhamos. Caminhamos, não tinha nem como não caminhar, porque Ótimo. Não tinha opção, não né? tem opção De outra pousada, exatamente. Então, o que aconteceu? Foi logo no início, uma das pessoas falou, gente, tem alguma coisa errada. Na verdade, existe duas caminhadas, duas rotas para esse dia. Só que uma você passa quando a represa está vazia, na seca. E nós fomos em outubro, era a época que chove. Sim. Então a gente não conseguia passar pela represa. E isso acontece, a gente consegue encurtar 5 quilômetros. A gente não conseguia. É muito, né? Nossa, Sim. não é 20. E aí o que a gente pensou, todo mundo ali tinha cada um que estava caminhando tinha um objetivo pessoal, né? Um porque queria romper um limite, outro porque é sedentário, o outro porque quer provar, né, que consegue. Então cada um tinha sua meta pessoal. Sua né? meta pessoal. Eu acho isso muito importante porque qualquer caminhada, como líder, a gente tem que ter uma meta pessoal também. Então cada um deles tinha uma meta pessoal. E cada um tentou se adaptar. Então, assim, nesse dia eu como a responsável por desenhar a rota, eu fiquei um pouco triste comigo. Porque como assim? Como que eu dei esse Frustrada, furo, né? né? Com certeza. Frustrada, exatamente, é a palavra. E aí a gente começa a perceber que como líder, você acha que sabe. Porque eu já tinha lido isso de cor e sorteado. Como assim eu não vi isso? Você se sente frustrada. E aí as pessoas que estavam, não, Cat, isso acontece. O que é, né, caminhar mais 5, 7, para quem já vai... Claro que as pessoas começam também a te motivar, né? Mas o que eu aprendi nesse dia? Não se prenda ao erro. Ele vai acontecer. Sim. Isso. É fato. É um dos pressupostos da PNL, é que não há falhas, apenas feedback. Exato. Né? Não foi um erro. Era necessário acontecer e que sirva, né, para as próximas vezes, Cat, uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos. Quando a gente cresce, né? Durante a nossa infância, como é que a gente aprende? Tentativa e erro. Como é que você aprende a falar?
você fala errado, né? Você fica imitando aqueles sons que a mãe faz quando é bebê, né, e tal. E a gente não, como a gente não tem um julgamento, a gente não tem um senso crítico, a gente faz isso numa boa. A gente não tem medo de se tornar ridículo. E é por isso que a fase que a gente mais aprende na nossa vida é na infância. Porque não tem os bloqueios, né, do senso crítico, do julgamento. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, eu errei. E agora? Estão me criticando, estão me julgando. É assim que a gente pensa, né? Eu falo isso em treinamento, as pessoas ficam assim, gente, como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Caindo. Muito, ralando o joelho. Exatamente. Né? Eu derrubei a bicicleta do carteiro, vou cartar pra tudo quanto é lado. Só que a gente não tem vergonha, a gente não tem medo. Exatamente. E é por isso que a gente aprende tanto. Porque a gente se expõe, Concordo. a gente se vulnerabiliza. Concordo. Não é? A gente não Concordo. tem medo de errar. Concordo. Mas quando a gente é adulto e você está numa situação em que você tem outras pessoas dependendo, porque na minha cabeça as pessoas dependiam porque assim, nós viemos com a Cat, né? Assim, claro que todo mundo decidiu vir porque queria, mas nós viemos com a Cat, né? Como assim ela não sabe isso, Não né? previu. E eu ficava me julgando assim, gente, como isso passou batido, né? Então, o que eu tirei muito disso é que na maioria das vezes você vai até... A Paula tem um modelo de liderança dela, ela se planejou, até carreira, a gente se planeja de um jeito, né? Você tem o seu, eu tenho o meu, mas que vão acontecer coisas que você não espera. E que se martirizar por isso não vai adiantar. E não é inteligente. Não é, porque você fica muito, né? A sua energia baixa. Isso. Eu fiquei muito down, assim, uns 5 quilômetros, muito mesmo, triste. Como assim? Culpada, né? Poxa, todo mundo vai ter que caminhar mais 7 quilômetros porque eu não vi isso. E as pessoas levaram numa boa porque elas perceberam que foi uma falha, mas que assim, gente, a gente tá aqui pra isso, Sim. né? E todo mundo aprendeu, porque todo mundo falou assim, a gente também poderia ter visto isso. E a gente, no outro dia, a gente chegava no hotel, foi muito engraçado, que nesse dia a gente chegou no hotel, uma das pessoas já foi no Google, no Maps, já baixou, Tá vendo? já falou, Olha olha que esse interessante. caminho, Ao ganho, né? o caminho de amanhã. Puxa a responsabilidade, né? Exato. Para o grupo, não só a sua Sim. autorresponsabilidade. Exato, né? e foi muito legal isso, porque a pessoa chegou e falou assim, olha, eu já vou baixar o caminho de amanhã, amanhã e tal, e aí o outro já falou, amanhã vai chover, e choveu muito. E vocês caminharam na chuva? Na chuva, muita chuva, os 3 primeiros dias choveu Meu muito, de entrar a lama aqui, Caramba, que não, desafio. de não conseguir andar de tênis, eu levei tipo essas sandálias franciscanas, que é mais... De tiro. De tirinha, exato. Eu levei essa sandália e foi o que me salvou, porque o meu tênis, eu pisava, o tênis ficava. Eu pisava, o tênis ficava. Meu Então, lama até aqui. Muita chuva, então a gente comprou. E olha que um dia antes eu falei, não vou levar capa de chuva não. Pra que levar capa de chuva? Vai pesar, né? Levei. Então, assim, pegamos chuva, pegamos muito sol. Tivemos pessoas no grupo que teve problemas no pé, de calo, bolha, que teve que Estava acostumado. chegou em Brasília, teve que fazer um tratamento mais aprofundado. Tudo isso aconteceu, gente. Nossa. Tudo isso aconteceu. Mas assim, ainda pegando o gancho do que você falou, o Carlos Ghosn, que foi presidente da Renault, da Nissan ao mesmo tempo, e que hoje é da Mitsubishi, ele tem uma frase clássica que eu adoro, né? Eu aprendo mais com a borracha do que com o lápis. Né? E eu gosto sempre de estar frisando isso. E outra coisa que eu aprendi, Cat, inclusive nesse sábado, é que essas intercorrências, essas coisas que a gente não espera e que acontecem, elas fazem a gente ter uma capacidade de resiliência e de pensar rápido. Sim. Cara, eu fiquei... Juro que assim, era a primeira dinâmica do treinamento. Eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Acabou com o meu Que esquema. desafio, né? Né? E você é obrigado a rever sua estratégia rapidamente, recriar ali no momento uma outra coisa. Sim. Né? E não é legal isso? Não é bacana isso? Eu sempre fui... Eu sou uma pessoa muito voltada para metas, desafios. Eu sou muito competitiva. Muito competitiva. Sempre fui. Então, quem me conhece sabe muito. Assim, meu marido fala que se vacilar, eu vou competir com a minha sombra. Assim, para ver quem chega primeiro, de tão competitiva que eu sou. E aí, eu comecei a perceber que isso é bom até um certo momento. E lá foi muito importante para mim.
Porque caminhar, eu sempre caminhei muito rápido. Então a gente caminha, corre, então a gente está focado em tempo, quer diminuir tempo e tal. E lá não dava para fazer isso, porque você ficava muito tempo e você olhava e você caminhou 3 quilômetros. Tinha que poupar energia, né? Porque era longo. E não só a dela, porque E o outras grupo pessoas não também. tinham o ritmo dela. Exato. Isso é o mais interessante. Sim, e isso é uma outra coisa, assim. Eu sempre digo que tem 7, 8 ensinamentos que eu tive. O primeiro foi desse do planejamento. O segundo foi aprender a respeitar o ritmo do outro. Isso, o tempo do outro não é o seu, né? Exato. Isso a gente aprende muito na liderança, né? Eu sou empresária, eu sou executiva, sempre fui gestora e eu sou muito, meu perfil comportamental é dominante, né? Então eu quero também. fazer tudo, aquela coisa. E uma das coisas que eu aprendi muito com a borracha mesmo, é que o meu tempo não é o tempo do outro. Às vezes a gente passa uma demanda, né? Delega alguma tarefa, o outro não faz, aí eu ficava nervosa. Aí eu pegava, queria fazer, e eu falo, gente, eu como uma boa líder, uma boa gestora, eu tenho que aprender a respeitar o tempo do outro, a confiar na execução da tarefa que o outro vai fazer, né? Isso também se aplica muito, né, na sua caminhada. Exatamente, Paula, porque o que aconteceu? Na maioria das vezes, a gente tem pessoas que já estavam acostumadas a caminhar, pessoas que estavam querendo caminhar, que a vontade já é algo que modela e faz com que a pessoa queira muito, né, fazer, mas a gente tinha limitações, né? Então, por exemplo, eu me acho uma pessoa ativa, mas teve um momento que eu falei assim, gente, eu não tô aguentando mais, né? E olha que eu sou uma pessoa ativa. E tinha um casal que estava com a gente, o Fernando e a Vanessa, que eles já estavam mais... Então, eles tomavam a frente. Então, você entender que as pessoas têm limitações e que você, como Também gestor, tem limitações. Porque na maioria das vezes a gente quer ser o senhor de tudo. A gente quer saber tudo. A gente quer fazer tudo. Tem que passar pela gente. Então, entender que o outro tem limitações e que você tem Também limitações é muito importante. Até para não colocar você e as pessoas em riscos. Né? E trazendo isso para a liderança em riscos no dia a dia. Às vezes você... Um diretor, um CEO te pede um projeto como gestor. Ah, você tem 1 semana para entregar isso. E você sabe que a sua equipe não consegue. Você sabe que você não consegue. Você vai ter que virar para esse CEO e falar, olha, eu preciso negociar. Eu não consigo te entregar em 1 semana. Eu consigo te entregar em 2. Mas eu vou te entregar o melhor que eu vou conseguir. Porque na maioria das vezes a gente tem essa... A gente não quer demonstrar que a gente tem fraquezas. Fraco, né? E aí o que acontece? A gente pega muitas coisas para fazer, a equipe sofre, a gente sofre, eu vejo muito, eu converso com muitos líderes, eu vejo muitos líderes que, eu tenho que entregar um trabalho, custe o que custar, eu trabalho até 2, 3 horas, né? Sangue no olho, trabalho até 2, 3 horas da manhã, e a minha equipe trabalha comigo, mas as pessoas estão felizes para fazer isso, né? Então, entender o ritmo, porque tem gente que tem uma passada mais devagar. Tá tudo e certo. que bom! Porque ele tudo vai certo. olhar o caminho e vai falar, olha, vocês viram aquele riacho, que legal? Acontecia isso. Né? Olha, gente, tem uma cachoeira e eu já estava lá na frente. Cat, é interessante demais você falar isso. É uma coisa que eu falo também muito nos treinamentos, porque eu sou muito acelerada. Muito acelerada. E assim, eu passei a entender que precisava que fosse assim. Eu tenho 3 filhos, eu a vida inteira trabalhei em multinacional, eu sempre estudei, eu sempre tirei nota alta. Eu olho para trás e eu falo, como que eu dei conta? Como eu criei 3 meninos, estudei, trabalhei, fiz tudo o que eu fiz. Então, assim, eu realmente tenho que ter um ritmo diferente. Só que também tem um momento da gente falar assim, cara, foi necessário, agora tá na hora de você rever algumas coisas. Porque nessa, por exemplo, às vezes eu deixava muitos detalhes despercebidos. Quando a gente está com o nosso pensamento muito acelerado, muito em busca da meta, detalhes importantes passam batido. E pessoas mais observadoras, mais contemplativas, elas veem coisas que a gente não vê. Exatamente. Às vezes o objetivo não é só a meta, né? É a qualidade de você chegar até a meta. E eu falo, meu perfil de liderança, que é um perfil de prazos,
né? Cada um tem seu perfil. O meu perfil de liderança é de comando e prazos, né? Eu gosto de comandar e gosto de cumprir prazos. Isso me faz também, muitas das vezes, se eu não tiver uma pessoa analítica ao meu lado, né, para falar, né, Paula, calma, vamos fazer assim, assim vai ficar melhor. Olha este detalhe, eu vou, né, com sangue no olho ali, quero completar, quero chegar. E eu mesmo tenho que me policiar ou ter alguém, né, que contemple o caminho e que fale os detalhes e mostre. Eu tive uma experiência recente que eu fui com meu namorado para Chapada e estava chovendo muito, muito relâmpago, a gente foi fazer aquela trilha do parque, né? E na minha cabeça, na minha meta, a gente se programou, se preparou para fazer os 28 quilômetros, que seriam as 2 trilhas, né, do parque. E a gente super feliz, acordamos 4h30 da manhã, 5 horas. Chegou lá no parque, mas uma chuva de, assim, de trompa d'água, a gente ter esse cuidado. E aí eu falei com ele, não, vamos acelerar, vamos bem rápido, porque às vezes a gente evita, né, a chuva e consegue completar as duas trilhas. Na minha cabeça eu queria muito, a gente queria muito. A gente foi feita a primeira rapidinho, não aproveitamos as cachoeiras, não aproveitamos tanto o caminho, porque queríamos chegar. E aí quando a gente chegou na interseção para fazer a segunda trilha, a gente teve que parar e analisar. O fator, no caso, natureza, né? A gente queria cumprir a nossa meta, né, do dia, de fazer 28 quilômetros. A gente olhou falando, não, tá chovendo muito aquela região, é o nosso risco de vida, de morte, né? A gente pode ter uma tromba d'água. A gente já fez tudo que a gente poderia fazer hoje, que estava disponível, vamos embora. Então, deu 11h30 da manhã, a gente já tinha feito uma trilha inteira, né, que a gente poderia ter ficado o dia inteiro fazendo com calma, tranquilo, né, desfrutando. E aí, vamos embora. Acabou. Né? Então, gerou uma frustração, mas eu tive que trabalhar essa minha programação mental que eu tinha feito para caminhar os 28 quilômetros. A gente só caminhou 14. Exato. Né? Mas foi interessante. Mas aprendi com esse feedback. Não, e essa dinâmica que eu te falei, que eu faço no clube, eu amarro as pessoas abraçadas. Com fita, né? Com tipo fita, durex, assim. para elas acharem... Elas são 5 dicas, então eles têm que passar por todas as dicas até chegar no tesouro. E aí, o processamento que eu faço depois, né, no CAB, né? E aí, como é que é andar junto com o passo do outro? Né? Ou às vezes, eles estão abraçados em círculo. Eu estou enxergando o caminho, o que está de costa não está enxergando nada, ele precisa de ser comandado por quem está enxergando. Então, é assim, uma reflexão que eu trago que é muito interessante sobre isso. Você confiar no olhar do outro, você andar no mesmo passo do outro, senão você vai pisar no pé e vai machucar, né? É mais ou menos isso que você está falando. Durante o percurso teve um dia bem complicado que a gente pegou muita chuva. Muita chuva. Então, assim, a chuva caía tanto que a gente, com a capa, fazia como se fosse uma cachoeirinha aqui na frente, tanta chuva. Era muito ruim da gente conseguir enxergar e tudo mais. Então, foi um dia mais longo. E o trecho não era tão longo. Então, a gente demorava muito, porque a gente tinha que parar, tira a capa, põe capa, porque parava de chover, voltava a chover. E aí a gente tinha que respeitar, porque tinha gente ali que estava com mais dificuldade do que o outro. Até mesmo porque eu sou pequenininha, então a lama vinha aqui em mim. Nossa. E nas outras pessoas nem tanto. Então, eles tiveram também que me respeitar. Resgata a Cat. Resgata a Cat lá, puxa a Cat lá. Até Areia movediça. Porque, no fundo, quando a gente está fazendo algum processo, né, alguma caminhada, seja ela qual for, mental ou física, né, porque eu acredito que tudo na vida é uma trilha, você se programa e você tende a ver somente você, né? O outro... Ele é um coadjuvante da sua trilha. Ele tá ali com você, mas você tá preocupado no fundo, como é que vai ser para mim, o que eu vou gostar, quais vão ser as minhas dificuldades. E quando você tá em situações como essa de um ritmo diferente, ou até mesmo você ter dificuldade e fala, meu Deus, eu preciso de alguém ali, alguém vai te socorrer, ou você ter que caminhar 3, 4 pessoas juntas, uma carregando a outra, porque senão vai todo mundo escorregar. Então, tudo isso é vontade, por exemplo, de ir ao banheiro. Uma necessidade básica. Todo mundo tem. Fisiológica, né?
Então tem gente que vai no banheiro mais vezes, né? E não tem um banheirinho bonitinho, né? Nesses lugares, não existe. Então cada um tem um... Gente, precisa ir no banheiro. Para todo mundo, espera uma outra... Mais alguém tá querendo ir, vai 2, 3, os outros 2, 3 ficam aqui. Então, entender isso para um líder é importante. E assim, o terceiro item, né, que é meio que agregado a esse segundo. Você não entende se você não estiver próximo. Sim. Porque você desenvolve, a Paula acho que já comentou, confiança. E você só desenvolve confiança com proximidade. Você Exato. não é próximo de alguém, você não confia em alguém que você não é próximo. Sim. Na PNL a gente usa as posições perceptivas, né? Quando você se Isso. coloca no lugar do outro, né? Que a pessoa agora confia, está vivendo, está experienciando, o que a pessoa está sentindo e aí gera uma confiança maior. Exatamente. E na maioria das vezes, a gente caminhando junto, a gente começava a perceber, só de olhar para a pessoa, é muito engraçado ter esse casal que a gente não conhecia, a gente nunca tinha se visto. A gente se falava por WhatsApp e eles decidiram porque a gente ia, por uma força do destino, a gente ia começar no mesmo dia e queria começar no mesmo horário. Então, não, a gente quer ir com vocês. Então a gente criou um grupo no WhatsApp e ia conversando antes. A gente nunca tinha visto esse casal. No meio, ali lá pelo terceiro, quarto dia, você já olha para a pessoa, você já sabe se a pessoa está cansada, se a pessoa está com fome, se a pessoa quer parar. Você consegue sentir. Então, um líder, ele precisa estar perto da equipe. Não estou dizendo que ele tenha que fazer. Ele só precisa porque ninguém gosta de demonstrar fraqueza. E a gente só demonstra fraqueza para quem está próximo. Quando a gente confia. E a gente confia. Então, no dia a dia, por exemplo, a gente teve uma situação de uma pessoa do grupo que no último dia sofreu muito porque ela estava com o pé cheio de bolhas. E as bolhas estavam no estágio já de infecção. E a gente tinha que parar muito. E ninguém estava chateado por parar muito. Olha que legal. Uma ou duas pessoas iam a gente buscar, a gente levava gelo, a gente começou a levar gelo nas mochilas, porque o gelo, se ela colocasse na bolha dela, parava a dor e ela conseguia caminhar mais um pouco. Olha só. Então, no meio do caminho, a gente encontrou um senhorzinho vendendo caldo de cana. A gente não estava preocupado com a cana, com o pastel. A primeira coisa que a gente perguntou para ele: Tem o senhor gelo? tem gelo? O senhor tem gelo? A gente precisa de gelo, acabou o gelo. Por quê? Porque se ela não completasse, todo mundo estava disposto a parar. Sim. Porque ela não ia completar. Nossa, Exatamente incrível isso que eu ia isso. perguntar. Quantas pessoas eram na 7. equipe? 7. Teve alguma baixa? Alguém desistiu? Não, ninguém Não. desistiu. E se alguém desistisse, qual seria o trato de vocês? Voltar, parar ou algum Olha, grupo ia continuar? A gente não chegou a fazer esse trato, mas durante o período Chegaram a gente começou a pensar. perceber que poderia acontecer. Uhum. Porque eu estava com o joelho muito inchado. No quinto e no sexto, no sétimo dia parecia que tinha tudo passado. Mas no quinto e no sexto dia meu joelho inchava muito. Então eu fiquei com medo de ter que parar por causa do meu joelho. E uma das participantes estava com o pé com muitas bolhas. Muitas. Todos tinham bolhas, né? Claro. Isso acontece. Mas o dela já estava com um processo de infecção. Então a gente estava muito preocupado com ela. Então, assim, a gente não chegou a falar sobre parar claramente. Mas a gente percebia que se um baixasse, talvez o grupo não quisesse chegar sem essa pessoa. O grau de sintonia foi Que legal. tão grande que a gente falava assim, não, olha, se a gente tem que dar um jeito dela conseguir ir. Então a gente Que legal. tentava minimizar o sofrimento dessa Eu vi um pessoa. caso, eu vou até depois pesquisar, de um rapaz que com um amigo desceu no Alasca para atravessar o Alasca. Você viu esse caso? Eles saíram juntos, só que esse amigo, que é um pouco mais novo, ele conseguiu completar a caminhada. E aí eles acompanhando, né, com helicóptero, viram que o outro amigo estava a 58 quilômetros dele. E ele falou, eu vou ficar aqui acampado esperando, porque se eu cheguei com meu amigo, eu só vou embora daqui com ele. Então ele ficou acampado 3, 4 dias esperando o amigo chegar. É mais ou menos isso que acontecia. No início a gente se programou para sair 6, 6h30 no máximo. E lá no meio da caminhada a gente já estava bem cansado e a gente não conseguia acordar esse horário. Era
muito difícil acordar 5, na verdade acordar 5 horas, tomar café, né? Se arrumar para sair 6, 6 e meia. E aí teve um dia que a gente percebeu que estava todo mundo mais cansado. Aí uma pessoa sugeriu, olha, vamos amanhã levantar, vamos sair às 7, 7 e meia, porque estava todo mundo muito cansado. E aí todo mundo meio que, não, beleza, vamos, né? Claro que existia uma ou outra pessoa que de repente queria sair mais cedo. Mas tinha compreensão do grupo, né? Então, assim, respeitar o limite do outro, estar próximo do outro, gera uma confiança que vai ter o que a gente chama, muita gente fala assim, você tem que ter empatia pelo outro, né? Você só vai ter empatia pelo outro, se colocar verdadeiramente no lugar do outro, se o outro fizer sentido para você. Exato. E ele só faz sentido para você quando ele é uma extensão de você. Sim. E isso foi muito claro pra gente, todo mundo que estava ali, tanto que todo mundo quando chegou chorou, sabe, se abraçou, porque o outro virou uma extensão, então eu não sou mais protagonista sozinha. Eu sou protagonista dessa caminhada, mas ele também é, ela também é, porque a partir do momento que eu penso em desistir porque você não consegue, você é extensão de mim. Sim. Então isso faz muito sentido para Isso quando faz muito sentido na liderança também, né? A gente vê que os melhores líderes são aquele líder que está ali fazendo, não é o chefe, né? É aquele que é a famosa diferença entre chefe e líder. É o que está fazendo, é o que está acompanhando, é o que está junto e que também presta um reconhecimento quando consegue o objetivo, né? É isso, assim. E no dia a dia, quando a gente é líder, quando a gente não é líder, a gente é colocado que meio que num palco, né? Que a liderança é. Você tá num palco, né? Gera uma sensação de palco. E você é um protagonista. E a gente está numa era de vamos ser protagonistas da nossa história. A gente pode fazer isso. Não é que a gente não deva querer isso. É muito bom isso. Mas ser protagonista da sua história significa você trazer pessoas para também serem protagonistas. Junto, né? Juntos. E isso a gente, como líder, no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Porque a gente tem coisa para entregar. Né? A gente tem um trabalho, um projeto, uma meta e tem alguém cobrando a gente. E o quanto que, na hora que a gente leva isso para a equipe, a gente também não cobra essa equipe de uma forma de não entender as limitações do outro, as dores do outro e principalmente assim, se esse outro vai conseguir. Porque quando a gente está num caminho junto com um grupo, a gente consegue perceber quais são as pessoas que podem ser mais frágeis e que a gente precisa um pouco mais se dedicar a ela ou ouvi-la mais. E no dia a dia do líder é isso, você tem um expert, mas você tem a pessoa que acabou de entrar no seu time. Sim. Você tem o cara que é muito inteligente e que sabe muito de uma atividade, você tem aquele que acabou de se formar. Então, você sabe quem precisa mais de você, mas você só vai saber se você estiver próximo, porque ele vai se sentir confortável de dizer, olha, cara, eu não consigo, eu não estou conseguindo fazer esse projeto, entregar isso, me ajuda. Porque ninguém quer virar para o outro e falar, eu não consigo. O líder tem que perceber que ele não consegue. Sim. E que ele não consegue naquele momento. Sim. E dar injeção de ânimo para ele conseguir. Porque às vezes você Instrumentalizar, né? você não está acreditando que você pode. Isso acontece muito, né? Teve um momento lá que a gente falou, será que vai, né? Algum momento alguém pensou em desistir? Não, mas a gente imaginava assim, olha, um tá mais fraco, eu tô com o joelho, né, bichado, falava, gente, meu joelho hoje, vamos lá. O outro tava com insolação. Então, tudo isso existe. A gente se preparou, mas vai acontecer coisas na sua rota e você vai ter que se adaptar. Cat, é muito interessante essa sua fala e eu queria até aproveitar, porque eu faço treinamentos corporativos, né? E uma coisa que me chateia muito, sabe, Paula, é que eu já ouvi vários empresários, vários gestores me falarem assim, minha equipe não é comprometida, minha equipe isso, minha equipe aquilo, minha equipe. Aí ele quer contratar o treinamento para a equipe. E ele? Não para ele, né? Ele não precisa de nada, ele não precisa se desenvolver. É o erro de ele veio muito pronto para o líderes. mundo, né? Ele estreou no mundo pronto. E aí eu aplico um jogo empresarial que, de propósito, eu coloco ele no meio da galera e não deixo nenhum gestor ser líder. Ótimo. Não deixo. Aí eu fico analisando. Cara, eu já vi dono de empresa ficar em pé, não era o líder da equipe, faz isso,
faz aquilo, todo mundo sentado Tá no no chão. personagem, né, Tá. ainda. Entendeu? Todo mundo sentado no chão montando o negócio e o cara em pé, dando ordem. Nossa. Cara, dá vontade de filmar e falar assim, olha aqui. Se Olha o seu observa. Se comportamento, observa, né? cara. É. Você quer que a sua equipe se comprometa com você, mas você não se compromete com a sua equipe. Aí é difícil. Né? Concordo. Porque na hora de jogar, era hora dele sentar lá no chão e quebrar a cabeça junto com E as ouvir, pessoas. né? Ouvir, dar essa liga na equipe que você está falando, né? De homogeneizar a equipe. O que eu acredito muito é que na maioria das vezes, e essa galera que tá vindo jovem, assim, com sangue no olho, com vontade de mudar o mundo, que é um outro mindset. Sim. É um outro mindset. Outro ritmo. Um outro ritmo. Eles viram pra você e falam assim, eu não vou fazer. Isso. E tem líder surtando. Isso. Como assim a minha Exatamente. equipe não vai fazer? Eu sou seu Isso. chefe. Não, eu tô aqui para te ajudar e você me ajudar. Então, tá vindo um movimento muito de uma liderança mais compartilhada. Sim. Então, o que eu tenho percebido com relação à liderança, muitas das vezes, a gente, quando é líder, a gente se apega à posição. Né? A gente, eu sei tudo, eu vou saber tudo, todo mundo me deve um respeito. Como se a liderança fosse um cargo. Isso, na maioria das vezes. É um cargo um que eu assumi. É Você um está cargo. líder. Exatamente, você está num processo. Durante a nossa caminhada, a gente discutiu um pouco isso, porque a gente alternava quem ia na frente. Então, quem estava mais cansado ficava atrás. E tinha momentos que a gente estava conversando um assunto mais pessoal, acaba acontecendo. Então, você está conversando com alguém que você nunca viu sobre um assunto mega pessoal. Isso é muito engraçado. E aí, as pessoas começam a perceber e elas vão caminhando mais para frente. Então, a gente alternava esta liderança e isso funcionava muito bem. Por quê? Porque às vezes você via que o outro cansou, você falava, deixa agora, vamos chegar. Vamos. Eu e ela estávamos mais no fundo, o pessoal estava vindo puxando o time, e aí você via que aquela pessoa deu uma baixa. A gente veio aqui mais tranquila, a gente já conversou, já trocou ideia e tal, vamos puxar. E aí vem dois puxando. Isso era intuitivo ou você já tinha um revezamento? Isso foi intuitivo. Intuitivo, né? Isso aconteceu Interessante. com o processo, assim. No início da manhã a gente via que tinha algumas pessoas que tinham mais gás de manhã e tinha algumas pessoas, por exemplo, meu marido ele tinha um gás maior no final da trilha quando estava todo mundo E dava destruído. E ele vinha, assim, teve um dia que ele me pegou e vambora. Então, assim, então a gente começou a entender isso. Então, essa liderança compartilhada que está sendo pedida e que a maioria dos gestores não estão sabendo fazer, Sim. ela é necessária ser aprendida. Por essa questão de ego, né? Os gestores, eles têm um ego aflorado, eles não querem abrir mão de deixar outra pessoa. Isso funciona muito, essa liderança compartilhada, quando você trabalha com projetos, né? E aí você pode facilmente, cada fase do projeto, ter uma pessoa responsável, né? E ter aquela pessoa acima para fazer aquela gestão. Exato. E como a gente vem trabalhando em grupos que trabalham muito com metodologias ágeis, com liderança compartilhada, já tem alguns modelos de liderança em algumas organizações. O próprio tem 3, 4, 5 cases, o Spotify, a Google, já trabalha com essas lideranças compartilhadas, só que na prática a gente acha muito difícil realmente, porque existe toda uma questão do cargo, né? Geralmente quando você é líder, você assina o papel, você que apresenta, você que vai falar com o diretor ou com o vice-presidente, você tem aquilo ali, então aquilo faz parte. Mas isso são atribuições do cargo que você está e não da pessoa que você é como líder. E a gente acaba colocando essas duas coisas juntas. E é muito difícil pra gente. Nesse momento eu tenho que estar à frente do time, né? Já vi líderes falar assim, não, só eu apresento quando tem diretor na sala, porque gente, isso é podre, né? meu time não está preparado. Gente, isso é horrível. 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 Primeira coisa, é muito bom você falar sobre isso, Cat. Gente, por favor, quando a pessoa age assim, primeira coisa que ela demonstra é que ela é uma pessoa insegura. Ela precisa de feedback. Cara, ela precisa de estar nas luzes da ribalta o tempo inteiro para ela se auto-reafirmar de que ela é bom. Exato. Gente, quem é Desnecessário. bom
Não, primeiro que não apresenta currículo. Que a pessoa em si Não precisa, não né? precisa. Assim, os grandes caras que eu conheci, as grandes caras, são pessoas que não precisam nem de apresentar currículo. A pessoa é. Ela não precisa de estar ali. E já tem gente não, que ele tem que estar naquela postura ali, naquela ribalta, naquele palco o tempo inteiro. Senão, ai meu Deus do céu. Né? E fica se retroalimentando aquele ego Exatamente. o tempo inteiro. E ela não tem noção do quanto ela está perdendo, o quanto ela é muito mais brilhante quando ela cede o espaço dela para uma outra pessoa. Muito mais elegante. Não, né? e é brilhante, porque, gente, numa equipe, Exato. sempre vai ter alguém que vai saber fazer alguma coisa melhor do que eu. Sim. E tá tudo certo. É assim E é mesmo. maravilhoso isso. Exato. É assim mesmo. E pode ser um menino de 18 anos, 19 anos, como você acabou de Ou alguém que não colocar. tem a formação que você tem, Ou né? alguém que está prestes a se aposentar. É, Exatamente. não importa. Não importa. Eu venho vendo muito essa questão de uma hipervalorização de um perfil X, de um perfil Y. O que a gente tem que valorizar realmente é a capacidade que a pessoa tem de se transformar. Isso. Então eu posso ter 20 e me comportar como uma pessoa tão madura de 50. E eu posso ser uma pessoa de 50, 60 anos e me comportar como um menino, querendo Sim. aprender, querendo Sim. descobrir algo novo. Então eu acho que a gente vai cair por terra essa questão de perfil de idade. Sabe? Ah, não, porque esse perfil... Não. A gente tem que começar a ver um perfil que é muito mais comportamental do que técnico e de idade. Porque eu vejo pessoas com quem eu trabalho que têm 20 anos, que se comportam com uma maturidade incrível. E eu vejo pessoas de 60, 70 anos que estão aprendendo a nadar. Porque querem atravessar o lago Paranoá e querem se desafiar a fazer isso. E não é que lindo bom, isso? isso é lindo. Então acho que a gente tem que tirar isso. E você trouxe uma questão que eu acho muito importante, a questão de o líder que quer se autoafirmar. O mercado não quer mais esse líder. Com certeza. O mercado está repelindo esse Sim. líder. Então, até um recado para quem é líder aí. Se você percebe que você tem essa dificuldade, que você tem essa, né, preciso disso, porque a gente sabe quando a gente é assim. Eu preciso estar à frente, porque na maioria das vezes você já recebeu feedback. Você quer sempre estar na frente, ou alguém, né, já te disse isso. Se você recebeu esse tipo de feedback, começa a pensar no que é que você está fazendo de errado, porque o mercado quer pessoas que fomentem outras pessoas e não pessoas que fomentem a si. O mercado não quer isso, porque hoje em dia, esse grupo que tá chegando, ele vira para você e fala, eu não faço. E ele fala com propriedade. Sim. E se você é um líder que é extremamente apegado ao seu ego, você vai brigar, você vai ratear e ele vai pegar as coisas dele e vai embora. E você vai ficar sem um excelente profissional. E você vai falar assim, não, mas ele é insubordinado, é imaturo. Quem está numa função de ser madura e ser centrado? Ele ou você? E aí a gente começa a perceber isso. Então, acho que faz muito sentido. Não, fantástico essa colocação, assim, muito bom a gente ter esse espaço para poder colocar isso. Eu gosto de usar sempre o exemplo, porque eu sou da música, né? Paula também é musicista já há muitos anos. Acho lindo, gente. Não consigo tocar nada. E assim, desde muito novinha, eu comecei a cantar muito novinha, porque meu pai é músico. E aí chegou uma hora que meu pai assumiu o coro da igreja. E eu fui cantar no coro. E aí existe o soprano, que é as notas mais agudas, o contralto, né, tenor e baixo. Meu pai me colocou no segundo banco, que era do contralto. Eu tinha 9 anos, eu falei, gente, meu pai não acha que eu canto bem mais. Porque eu não estou mais no primeiro banco, eu estou no segundo banco. Mas assim, Que legal. eu tinha 9 anos de idade. Mas aí eu fui entendendo. Mas assim, uma coisa que eu gosto de colocar, o paralelo que eu gosto de fazer, sabe, Paula? É que quem canta em coro aprende muita coisa sobre a vida. Porque num coro, qual é a primeira coisa que você tem que aprender? Ouvir o outro. Porque a gente tem que fazer uma entrega, que é aquele som harmônico, perfeito, onde uma nota não se sobrepõe à outra,
se são os quatro, se o coro só tem 4 vozes, então serão 4 notas que tem que se harmonizar. Então o soprano não pode cantar mais alto que o contralto, nem mais alto que o tenor, nem mais alto que o baixo. Então a gente tem que aprender a ouvir o coro inteiro para fazer uma entrega perfeita. Isso é uma lição para as equipes. Um não pode brilhar mais que o outro, porque é um coro, é um acorde, não é um solo. Ninguém está ali para solar. Então ninguém pode fazer larará, frufru, rarará. Não pode, porque é a nota perfeita, é aquela frase musical perfeita, feita idêntica por todos. Nossa. No mesmo início, mesmo fim, mesma duração da frase. A gente tem que respirar igual. Tem, na pauta tem as pausas, né, Paula? Para você respirar. A pausa é feita para isso, para você respirar. Então todo mundo respira naquela hora. E todo mundo reinicia no mesmo horário para que quem está de lá ouvindo vai ouvir um som apenas. Então, é uma lição de trabalho em equipe, né? É uma lição. E ontem eu estava ministrando louvor e o som estava muito ruim porque a gente mudou de local e não estava equalizado direito ainda. Aí eu virei para as meninas na equipe e falei, gente, vamos cantar todo mundo baixinho? Que é pra gente ficar com uma cor do som mais bonita, porque não tá legal, os microfones estão desregulados, um tá muito alto, o outro tá muito baixo. Não tá bonito o som, então vamos fazer, eu gosto de chamar de aquele som Disney, né? Já viu as musiquinhas da Disney? Elas são todas macias, leve, assim, né? Leves, né? Eu falei, vamos fazer assim Estilo mais macio, Disney. estilo Disney, pra ficar mais bonita a cor do som. Eu tinha um maestro que falava disso, né? De trabalhar a cor do som, né? Então né, um aprendizado para as equipes. Sim, é um aprendizado. E durante o processo, o que a gente mais, dentro da rota, o que a gente mais percebeu é que na maioria das vezes a gente tem que se testar, se permitir. Porque às vezes você dentro do grupo a gente tinha executivos, pessoas que têm uma equipe mais, né, diferentes, né, empresas, diferentes realidades. Então, você se permitir estar ali é muito importante. Então, acho que um outro recado para a liderança é o líder precisa se permitir. Se permitir errar, se permitir a fazer coisas novas. Eu acho que se a gente quer fazer com que a maioria dos líderes hoje no Brasil, segundo as pesquisas, tem entre 35 e 55 anos. Quem está em posição de alta liderança, né? Executivos, CEOs, diretores, VPs. E essas pessoas, elas pegaram uma transição de mindset. Então, quando elas olham para quem está entrando no mercado, elas acham completamente diferente a forma de pensar, o trabalho mudou. A forma de pensar que eu posso me divertir no trabalho? Como assim? Né? Eu posso usar Lego no trabalho, né? Pecinhas e tal. Eu posso fazer um treinamento e a gente vai para o meio do nada caçar coisas. Como assim? Então, essas pessoas precisam se permitir. Porque quando você se permite fazer alguma coisa nova, você vai descobrir algo que vai ajudar na sua liderança, que vai ajudar no seu dia a dia, a você ficar mais leve. Eu sempre digo para algumas pessoas que a liderança ela é solitária. Quando você vira gestor, líder, numa posição, né, de um CEO, um VP, um diretor, você fica sozinho. Por quê? Do lado você tem um par que geralmente também está sozinho, com todos os problemas dele, com a meta para entregar para o projeto, relatório, equipe, tudo. Então ele está centrado nele. Você está do outro lado ali também centrado em você, na sua equipe, no seu time. E você tem uma pessoa que geralmente é para quem você responde, que também está centrado nela em todos os problemas, metas e o que ela tem que entregar. Então todo mundo senta numa mesa de reunião desses grandes executivos para conversar sobre essas coisas. Mas ninguém chega para falar assim, olha, eu estou com dificuldade, porque ninguém quer ser fraco no meio executivo. Ninguém quer assumir, né? Sim. Exato. Ninguém quer assumir que tem dificuldade, que não sabe lidar com uma pessoa do time que geralmente é mais complicada de ser acessada. Então, a gente não fala sobre isso em reuniões de grandes executivos. A gente fala só sobre a meta, o projeto que tem que entregar, o planejamento estratégico, e fica tudo muito bonitinho, mas todo mundo volta para sua cadeirinha, né, e chora com a luz apagada, eu costumo dizer. Né? Então, quando você começa a experimentar
o seu time começa a perceber. E aí o seu time começa a ficar mais aberto também. E o seu colega do lado, que está preocupado só com ele também, ele começa a perceber que você é mais acessível. Então, de repente, vem um convite assim, vamos tomar um chopp para a gente falar sobre esse assunto, porque eu também estou com essa mesma dificuldade com a minha equipe. E aí vocês vão tomar um chopp e aí surge um assunto muito mais rico do que aquelas reuniões. Né? Eu estava vendo um TEDx de uma executiva da LinkedIn, não lembro o nome dela agora. Ela falou que ela estava no avião, pegando um voo, e ela já abriu o notebook, trabalhando, né? E aí a aeromoça pediu para ela fechar, porque já estava com portas em automático e tal. E ela, não, mas... Aí ela abriu de novo, a aeromoça pediu para ela baixar. Aí tinha um rapaz ao lado dela, um senhor, e falou com ela assim, por que você não se permite, nessa ponte aérea, Rio-São Paulo, 40 minutos, você dormir, descansar, ler um livro e tal. Ela falou que ficou muito nervosa, olhou para aquele senhor assim, muito brava e continuou. E aí, depois daquele senhor insistiu. Aí perguntou, o que você faz? O que te faz assim, ter esse desespero para você precisar trabalhar em 40 minutos? Aí ela falou, eu sou executiva do LinkedIn. E esse senhor é um grande executivo da LinkedIn, dos Estados Unidos, que estava, né, que trabalhava já nos Estados Unidos, e ela admirava muito. Quando ele falou o nome dela, ela ficou assim, ó, boca aberta. E ela falou, nossa, e passou várias coisas na minha cabeça. Gente, será que ele vai achar que eu sou louca? Que eu estou trabalhando demais? E que eu estou muito acelerada? E que eu não conversei com ele no momento? E a segunda pergunta que ele fez para ela foi, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual o seu hobby? E ela falou, gente, o que eu falo? Eu falo que eu gosto de ler, gosto de ir no cinema e no teatro. Aí ela falou, pensou, aí baixou o senso crítico, né? E aí ela respondeu assim, quer saber? Eu vou falar. Meu maior hobby é ser DJ. E ela falou que ela gostava de tocar à noite. E ele falou assim, um rapaz, né? Esse grande executivo. Você sabe que o meu maior sonho é ser DJ? E eles ficaram o voo inteirinho conversando sobre isso. Então, assim, a primeira coisa, né? Eu trabalho muito, né? A Kalina sabe. Acho que a semana passada eu ouvi uma frase minha, a respeito de mim, que falou assim, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Se fosse a Paula, no 7º dia, ela teria descansar, mas teria levado o computador e acabou trabalhando. Porque eu sou assim, eu viajo de férias, eu levo o computador para trabalhar. E assim, eu estou me permitindo agora praticar alguns hobbies, alguns momentos, né? E fazer algo por mim, né? Que vai me deixar mais calma, mais tranquila, que vai me tirar um pouco o foco do trabalho. E às vezes a gente tem medo desses hobbies, né? Do julgamento, que a gente tem aquele senso. Porque se ela não tivesse falado que o hobby dela era ser DJ, talvez não teria estabelecido uma conversa, uma conexão tão grande com uma pessoa que ela admira tanto, né? E ela depois, no final da palestra, ela falou que foi um dos melhores voos da vida dela. Que ela teve uma chance, que ela se permitiu, né, ser ela mesma. E eu acho assim, uma das coisas que eu sempre ouvi como de líder, né? Não, um bom líder, você tem que estar blindado. Disponível, né? Assim, tem que estar blindado, você não pode ter sua vida pessoal, não pode mostrar sua vida pessoal, tem que ter aquele perfil, você não pode deixar os funcionários acessarem até você, né? Você tem que estar ali E hoje em dia, esse líder tá misturado, tá junto, né? E a gente vê muito, né? A Kalina tem um grande parceiro, né? O Daniel, que ele faz vivência, né? De liderança, né? Em imersões. Né, que acho que o bom líder é isso, as pessoas estarem ali juntas e estar vendo o dia a dia de cada um, vivenciando, experienciando, né, e estar ali ligado com a sua equipe, todos juntos, para poder desenvolver uma boa comunicação. Né? E eu acredito muito que o experimentar faz a gente mais leve como líder, faz a gente querer fazer as coisas, faz a gente viver novamente. Quando a gente experimenta uma liderança diferente, quando a gente experimenta fazer algo diferente, o que acontece com a gente? O nosso cérebro ativa lembranças, né? Você que trabalha com... vem as memórias, vem as né? memórias. Então, por exemplo, imagina que você é um líder e você trabalha o dia inteiro no escritório, você fica naquele ambiente. Eu sempre digo que a gente vai
se tornando parte daquele ambiente, né? Então você está sempre no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, você vai pensar daquela forma. Então, se permita como líder a fazer algo muito diferente, sabe? Eu tenho vontade de aprender a pintar, né? Eu tenho vontade de ser DJ. Eu gosto muito de tocar violão, mas eu nunca fiz uma aula. Qualquer experiência vai te trazer algum tipo de mudança de padrão mental que vai fazer com que você leve isso para todos os lugares da sua vida, inclusive para sua equipe e para sua liderança. Inclusive para o seu trabalho. Exato. E muito legal você falar isso, Cat, porque eu recebi durante a minha carreira muita crítica, porque eu posto muita coisa da música. Aí as pessoas falam, Carlina, as pessoas vão se confundir, não sabem nem o que você é. Se você é trainer, se você é cantora. Eu falei, gente, eu sou um universo. Eu sou a Isso é Carlina. lindo. Eu sou a Kalina, não tem Isso rótulo. mostra que você é flexível, Pois né? é. Você é uma pessoa completa. Cara, eu passei por tanta coisa na minha vida e venci, inclusive, um processo depressivo com a música. Sabe? Que era o que me fazia sair daquele momento que eu estava vivendo, me levava para... A física quântica fala da teoria dos muitos mundos, né? Me levava para um outro mundo paralelo que só me fazia bem, só me fortalecia e só me fazia não pensar em tudo que eu estava pensando, que eu estava com pensamento cíclico, né? Quando você entra naquele pensamento cíclico que só te faz mal. Então, o que me resgatava daquele momento era a música. Gente, que isso? A gente está vivendo um mundo de multitarefa, de a pessoa ser multidisciplinar. Não é? A gente não é uma coisa só. E o que eu acho mais interessante é que os melhores líderes, se você olhar, as pessoas que hoje em dia as pessoas gostam, seguem, são exemplos, seja o que for, né? São pessoas que são o mais natural possível. Então, ela é um executivo, mas ele faz natação, ou ele é um triatleta, ou DJ. é DJ, ou né? ele pinta, ou ele faz alguma coisa diferente. São pessoas. Então, tirar um pouco disso que eu sou um executivo de óculos, uma bela gravata, né, um terno muito bem alinhado e que eu tenho só isso de vida. A máscara, veste a máscara. Veste aquilo ali, né? Porque essas pessoas um dia, elas vão se aposentar. E o que a gente tem visto muito é grandes executivos perdendo identidade. Sim. Porque essa pessoa, ela vai se aposentar e ela passou a vida inteira sendo um CEO, um diretor, um grande executivo. E quando ela se aposenta, isso é retirado dela. O que acontece? Ela fala, e agora o que eu faço? E aí entra muito, eu vejo muito executivo em depressão. Sim. Muito. Executivos desenvolvendo alguma doença. Muito comum. Por quê? Porque ele era aquele executivo. Ele não era uma pessoa. Então, quanto mais você trazer para o seu dia a dia elementos da sua pessoa, Sim. mais autêntica. A gente tem muito uma teoria que está muito, agora sendo bastante estudada, que é a teoria da liderança autêntica. Ela diz exatamente isso. Quanto mais autêntico você é, quanto mais você, com a sua música, né? Com o meu jeitinho doidinho de ser. O seu jeito doido de ser, eu com a minha caminhada, com as minhas loucuras, a Paula com elementos dela. Quanto mais as pessoas percebem isso, mais isso é a nossa identidade. Exato. Então, não é uma grande executiva, né? A Paula é uma grande executiva e tal, e pronto. Tá, mas se a Paula amanhã ou depois não for essa grande executiva, ela perdeu tudo que ela tinha na vida dela? É bem curioso. Eu tenho uma pessoa que trabalha diretamente comigo, né? E antes do início, né, por ser muito workaholic, às vezes eu passava uma demanda para ela, mas não olhava para ela. Passava a demanda. E um dia ela estava chorando. Aí eu passei a demanda, voltei para minha mesa. Aí uma outra pessoa chegou, Paula, você reparou que ela estava chorando? Não. Eu não reparei. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu saí, pensei, o que eu faço, né? Aí eu fui, conversei, pedi desculpa, voltei, né, pedi desculpa e tal. Aí eu mudei um pouco a minha forma de pedir para ela demanda. Então eu chego, eu brinco, eu rio, eu vejo como ela tá, passo uma demanda e ela faz, no tempo dela, mas ela faz. Aí teve um dia que nós saímos, toda a equipe, eu saí e ela bebeu um pouco, essa mesma pessoa, e ela me deu um feedback, para mim é feedback, falou assim, Paula, tem hora que eu tenho vontade de te matar, porque você me passa as tarefas, mas quando você vem rindo, brincando comigo, supera tudo. Que é a linguagem dela. É a Paula.
né? E ela vê que eu sou eu mesma, que chegou a Paula, não chegou ali, né, a pessoa que vai dar a demanda. O título. Chegou a Paula rindo, brincando, contando uma piada. Aí no meio do processo ali eu passei para ela uma demanda, anotei, tá aqui, faz, vou colocar lá no gestor de tarefas e tal. E ela fez feliz, tranquila, né? E ela deu esse feedback. Uma das coisas mais importantes que a gente aprende na programação neurolinguística, que eu trago muito na liderança, né, que é que nós somos responsáveis pelo processo de comunicação. Se você, como um líder, um gestor, você passa alguma tarefa ou você passou algo para a sua equipe e a sua equipe não fez ou não entendeu, você é responsável por aquilo, porque você não soube como comunicar com a sua equipe, com aquela pessoa. Então, é ter que puxar a alta responsabilidade mesmo. Então, antes de fazer, né, para um líder igual eu, que é comando e prazos, é muito difícil. Então, antes de eu fazer qualquer posicionamento, eu sempre procuro, faço um ensaio mental, né? Tento identificar cada perfil para poder ver a forma, me policiar da forma que eu vou me comunicar, porque só assim eu vou ter assertividade, eu vou ter excelência nas ações e no resultado de toda a equipe. A comunicação é poder de hoje em dia. Como fala o pressuposto da programação neurolinguística, né? O significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Exato. Olha como é forte isso, né? É. Se você não teve a reação que você gostaria, então você não se comunicou da forma como precisava, né? E a comunicação, eu estava lendo o livro do Tony Robbins, que é o Poder, né? Poder Sem Limites, do Tony, e ele fala que hoje comunicação é poder. Né? Antigamente, poder era você lá na caverna, era o mais forte. Aí depois, tempos feudais, né? Depois era a coroa do império. Na Revolução Industrial, era a pessoa que tinha mais capital. Hoje em dia, quem tem poder, um bom líder, não é o que tem dinheiro, porque CEO não é contratado porque tem mais dinheiro. Né? Não é a pessoa que tem título, tem um sobrenome, que hoje em dia poder não é isso. Mas o bom líder, a pessoa que vai ter poder, né, de exercer, né, é a pessoa que tem uma boa comunicação. Sim. Então, se você se comunica bem, você vai ter uma liderança em si mesmo, que às vezes é muito difícil se negociar com as suas partes internas, né? Você ser líder de si mesmo. Eu costumo dizer que a programação neurolinguística mais difícil é você aplicar em você, porque aplicar no outro é fácil. Você reprogramar a mente de outra pessoa é fácil, mas e a sua mente? Porque a gente é teimoso, né? A gente fica naquele diálogo ali. Então, o poder hoje da liderança, o grande poder é você ser líder de si mesmo e você, com a comunicação, poder liderar e influenciar outras pessoas. Então, comunicação. E deixando bem claro que comunicação, quando a gente fala de comunicação, não é só comunicação falada. Nossa, verbal, essa é a menor, né? Falada. Porque dizem, né, tem estudos que falam que a nossa comunicação falada, ela representa apenas 33%, Exato. né, um terço da nossa comunicação. A linguagem corporal, né, a linguagem não verbal, a linguagem silenciosa é importantíssima. Que a gente está falando uma coisa, a nossa fisiologia está expressando outra e as pessoas estão percebendo que a gente está sendo ações, falso. né, revelam a sua comunicação, a sua congruência, né, você ser congruente. E é muito difícil uma pessoa ser congruente, o que é na vida pessoal e o que é no trabalho, o que é na rede social, né? A gente vê muito isso, né? A pessoa na rede social é de um jeito e na vida real é outro. Então, você buscar essa congruência, essa comunicação interna, né? Para você comunicar com o mundo através das suas ações, né? Eu acho que é o poder do tempo moderno. Concordo. E só complementando, quando a gente fala de comunicação, eu acredito muito nessa importância da comunicação como algo que vai fazer com que o outro perceba realmente a veracidade do que você está falando. Esses dias eu estava com um diretor que ele falou assim para mim, olha, mas a minha equipe, eu falo e eles não fazem. Eu falei, a culpa é sua. Exato. Sim. Exatamente. Ele olhou para minha cara, como assim a culpa é minha? Não, porque a culpa é sua. Porque o responsável por falar e por se fazer entender é você, é sua, é uma responsabilidade sua. Você está fazendo uma coisa que a gente adora fazer, que é transferir responsabilidade para os outros. Então você transferiu para a sua equipe que eles não entendem. E esse gestor, ele tinha muito isso na cabeça dele, de dizer assim, eu não saio de férias porque minha equipe não consegue ficar sem mim. Eu não consigo fazer nada porque minha equipe não consegue ficar sem mim. Aí eu virei para ele e falei, você não consegue ficar sem você, né? Insegurança, né? O medo de perder. Então, exato. E ele reclamava muito essa questão da comunicação. E aí eu indiquei ele para ele fazer um trabalho, ler alguns livros.
E aí depois ele veio e falou assim, eu falo errado com as pessoas. Eu peço errado para as pessoas. Porque ele sempre colocava o pedido não focado no que é importante para a pessoa, mas no que era importante para ele. E aí as pessoas não vão ficar empáticas a isso. Sim. Principalmente se ele tem, como ele tem, um perfil um pouco mais mandão, um perfil mais autocrático. Então as pessoas não estavam preocupadas. E ele lidera uma equipe muito nova, gente muito nova. Então as pessoas olhavam para ele e ele ficava ali, ela falava e ninguém fazia nada. Então ele começou a perceber que ele é o responsável. Isso que você falou faz todo sentido. A gente é responsável por mudar isso. E a gente, como líder, está nessa função e a gente está nessa rota exatamente para ensinar isso para as outras pessoas também. E para aprender. Eu acho que isso que é o mais importante. Maior desafio. Na verdade, essa liderança inspiradora, acho que tem muito a ver passar por um caminho de humildade. Porque quando a sua equipe vê em você essa capacidade de ser humilde, de reconhecer as próprias fraquezas, de reconhecer quando errou, voltar atrás. Não, pessoal, isso aqui, ó, não é bem assim não, desculpa e tal. Quando você se humaniza, né, e se mostra igual a todo mundo, as pessoas se inspiram. Né? A pessoa pensa, nossa, ele é igual a mim. Então assim, é diferente. Diferente você ficar num pedestal. Ridícula essa história de pedestal, né? Você fica próximo. É muito bom estar próximo. Mas, Cat, eu queria saber o seguinte. Quais foram os momentos mais desafiadores nesses 7 dias? Você falou de algumas coisas que vocês viveram, né? Tem mais algum momento que você se lembre? Eu acho que esses dois foram os mais difíceis. O planejamento, o dia do planejamento e o último dia que a gente tinha pessoas do grupo já muito cansadas. E com o pé machucado. Com o pé machucado e um sol. Para vocês terem uma ideia, a sandália que eu estava andando, ela colava no asfalto. Porque o último dia é o único dia de asfalto, de trecho de asfalto. Muito sol, então a gente precisava de muita água e não tinha, e a água ficava quente por causa do sol. Então, assim, foi o dia que realmente era o trecho mais curto e era o trecho que a gente realmente ficou com medo de a gente ter baixas. E um outro momento marcante foi um dia de solidariedade. Nós não tínhamos carro de apoio, né? Porque a gente queria, como a gente ia caminhando, então a gente previu que seria mais fácil. Mas teve um dia, que é o dia dos 42 quilômetros, que era o pior dia. A gente levou um número de água que a gente julgava ser suficiente, número de comida que daria. Só que esse dia choveu muito, então a gente previu fazer o caminho em 8 horas, a gente fez em quase 10. Quando faltava umas 3 horas, mais ou menos, para a gente chegar no destino, parou um carro, do nada, abriu, tirou fruta, água, alimento, todo mundo começou a chorar, todo mundo começou... E aí eram 2 rapazes, um se chama André, e ele virou pra gente e falou assim, olha, a gente fez esse caminho ano passado e não tinha ninguém de apoio, porque como é uma rota que não é conhecida, não tem como tem outras, na Dutra, nessa época do ano, na mesma época que a gente foi, tem apoio às pessoas, né? E não tem, então a gente prometeu que no ano seguinte a gente ia vir fazer um carro de apoio no final da tarde, porque a gente sabe que as pessoas precisam. Então, foi o que salvou a gente, porque assim, a gente tinha água que a gente tinha pego num quintal, no percurso, que não era uma água muito própria para beber, e a gente poderia colocar a gente estava no 4º dia, o restante dos outros 3 dias, se a gente tivesse bebido aquela água, porque a gente não sabia, mas a gente estava morrendo de sede. Então, e esse grupo chegou, esses 2 rapazes. Então, assim, ainda durante o percurso, você vai encontrar pessoas generosas que vão te ajudar. Né? Com certeza. E essas pessoas vão te ajudar pelo simples fato, porque elas sabem que é difícil o caminho. Então, pode ser numa trilha, mas pode ser na sua trilha pessoal como líder, você vai encontrar pessoas generosas. Saiba que elas existam, saiba agradecer, porque o que a gente fez de promessa? A gente, o ano que vem, vai retribuir. Vai retribuir. Esse ano, né? No caso, esse ano, Vocês né? vão pra a gente apoio, vai... Quem não puder ir, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar, né? Porque esse casal de São Paulo é mais fácil eles irem. Se a gente não puder ir, a gente vai ajudar financeiramente, de alguma forma, para que alguém possa fazer isso que esses 2 rapazes fizeram pela gente. Então, em algum momento, alguém vai fazer algo por você. Então, perceba isso. Seja grato. Seja grato por isso, porque
por mais que a gente esteja no mundo, né, agora fazendo uma analogia para o mundo dos negócios, as pessoas são pessoas. E se a gente perder a essência, aí eu falo, se você age como robô, você pode ser substituído por robô. O que faz a nossa essência é a gente ser pessoas. Sim. Eu vejo muito isso. Eu tenho a Tatiane, né, a Tatá, nossa amiga, ela é totalmente analítica e estável, assim, né? E quando eu tô trabalhando muito, ela vê que eu não vou conseguir parar para almoçar, ela pega o prato, vai lá no restaurante, pega a minha comida, pega o prato e me dá assim, ó, na minha mesa. Aí eu olho assim, a minha vontade é, não dá para eu almoçar agora. Aí ela dá vontade de falar isso, né? Mas eu olho para ela com tanta gratidão, que aí eu vou, fecho o computador e como. São pessoas, assim, gratas, que levam um copo d'água. É a moça do cafezinho que te leva um cafezinho, né? Que tá vendo, tá percebendo que a jornada está difícil, está cansativa, mas que vão te... E também nós podemos ser essa pessoa, né? De nos permitir parar, né? Um gestor, um líder, vai lá na pessoa que, né, fica lá no computador quietinha, leva um copo d'água, leva um café, leva um chocolate, né? Ter essas ações de solidariedade, de apoio. E não só no trabalho, na nossa vida, né? A minha vida, costumo dizer que mudou muito de 3 anos para cá, porque eu saí de um casamento de 15 anos, né? Eu abri a empresa, as minhas mudanças foram todas radicais. Tudo aconteceu. Tudo ao mesmo tempo. Eu falei, meu Deus, tinha que ser tudo ao mesmo tempo mesmo. A roda da vida gira toda, assim, né? Foi todas as variáveis todas as foram áreas alteradas. da vida mudam. Mas, essa rota foi muito, muito dolorida, foi muito difícil. Uma mudança, quando ela não é incremental, quando você passa por um processo brusco de mudança, sua vida é de um jeito, de repente sua vida é de outro jeito. Você fica meio sem chão, assim, você fica meio sem saber para onde ir, sabe? Durante esse período, quantas pessoas apareceram do nada, sabe? Me estenderam a mão, sabe? Me deram um conselho, ou me ajudaram a caminhar, me deram um fôlego para eu continuar a caminhada. Isso é fato, e por isso que eu me emociono muito, assim, de ouvir isso. Eu acho que entender que essas pessoas existem no caminho faz muita diferença, porque de todos os caminhos, para mim, de o processo, existem vários pontos marcantes, mas a hora que esses 2 rapazes chegaram, abriram o carro e falaram assim, tem alguém com fome aí? Nossa. Você falou assim, meu filho, você é o arcanjo Miguel, Qual anjo que é você? E você é o Gabriel. Todo mundo falou assim, cara, que bom, não sei o que, todo mundo foi muito grata, aí a gente tirou foto com ele, agradeceu e tudo mais, e a gente falou, não, agora... Porque realmente, e a gente tem que saber reconhecer essas pessoas, porque elas estão fazendo, porque em algum momento elas foram tocadas que eu não sou o mais importante. Nós somos mais importantes. Não. E ela quis fazer isso num outro ano. Ela tá lá na vidinha dela, tudo tranquilo. Ela se dispôs a ir num dia, a levar comida, levar água para pessoas que ela nunca viu. Então, em algum momento, aquilo mexeu com ela tanto para ela falar assim, pessoas precisam de mim. Eu sou mais do que ficar na minha casa num feriado, que é um feriado, né, assistindo TV ou fazendo qualquer coisa minha. Eu posso fazer algo. Então, acho que isso é legal. E isso é um ponto que eu considero bem marcante. Nossa, top demais. Cat, quais são os itens indispensáveis na rota de um líder? Planejamento. Conhecer para onde você vai. Sabendo que o planejamento tem que ter flexibilidade. Porque coisas irão acontecer, fato. Fato, né? Eu falo que é um planejamento flexível, vamos dizer assim. Você planeja, você sabe para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que é que você quer para sua carreira como líder. Ter plano A, B e C. Eu sempre digo isso porque eu vejo muito executivo hoje em dia que ele queria ser executivo de uma multinacional X. Mas ele abriu um negócio. É o que a vida também trouxe para ele. Sim. E que bom! Ele é o executivo da vida dele. Então, acho que ter plano A, B e C, então, planejamento. Entender o ritmo das pessoas, o que as pessoas querem, ser próxima e empático a essas pessoas. Um líder precisa disso. Ter humildade para entender que ele não vai ser sempre o centro das atenções, saber sempre as respostas e, principalmente, não vai estar sempre no comando. Exato. Né, que é importante ele entender isso. Um quarto item é saber que ele vai estar mudando pessoas. Todo mundo que passa pela gente, em algum momento, muda a gente.
Então, na maioria das vezes, quando a gente pergunta, se eu perguntar para você, quais são os líderes que mudaram a sua vida, ou pessoas que, talvez você tenha 2 ou 3, mas se eu perguntar quais são os líderes que influenciaram negativamente, talvez você tenha mais líderes que te influenciaram, te trouxeram coisas ruins do que boas. Então, saiba o impacto, a pegada, sabe? Eu costumo dizer que, quando eu faço analogia com a rota da liderança, a pegada que você deixa pode ser muito profunda. Isso. E você pode mudar positivamente ou negativamente uma pessoa. Você pode ser, sem querer, motivo de depressão de alguém, né? Eu li uma frase esses dias que eu acho muito certa. Todo mundo, até os bons, já foram vilões em algum momento da vida. Sim. Entender isso é muito Exato. importante. Então, às vezes, você erra com uma vontade de acertar. Mas, assim, a pegada que você deixa para o outro pode ser muito positiva ou muito negativa. Então, entender isso é muito importante. Você pode estar transformando alguém, né? Ou você pode estar, em algum momento, destruindo alguém. Então, eu acho que é muito importante saber que você tem impacto na vida das pessoas. E que durante o seu caminho, a sua rota, você vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade, pessoas que você vai ter menos afinidade, e que isso não é problema. Porque a gente vem num movimento do mundo de dizer assim, nós temos que ser imparciais sempre. Nós somos humanos, né? Então, em algum momento eu posso estar mais próxima de você, porque a gente tem afinidade, não tão próxima dela, mas eu posso fazer um movimento para me aproximar dela também. E assim sucessivamente. Então, todos nós, como líderes, mudamos pessoas e deixamos marcas. Tome cuidado para não deixar marcas ruins, porque essa pessoa vai lembrar de você pro resto da carreira dela. Exato. Né? E por fim, eu acho que no final de toda essa trajetória, com calos, com joelhos ruins, faça amizades, deixe muita vontade de ter pessoas próximas de você, mesmo depois que você não tiver mais o cargo, porque eu falo, um bom líder, você mede ele quando ele vai embora. As pessoas estão com ele. As pessoas querem ser amigas Vão dele, junto, às vezes. as pessoas querem fazer muito isso. Então, e comemore, porque assim, acho que o momento mais legal dessa nossa rota Celebre, né? foi quando a gente chegou, né? E a gente viu que o chegar nem foi tão importante. Porque tudo que a gente vivenciou foi muito mais legal, né? O pé, o machucado, as quedas, a chuva, o caminho. A gente não chegou a se perder, mas assim, tudo, as pessoas que passaram pela gente, porque passaram pessoas, a gente viu que aquilo ali foi muito mais legal até do que chegar. Porque na hora que chegou, eu falei assim, cheguei. E agora? Tanto que a gente está programando uma próxima no meio desse ano, chama Caminho de Anchieta. Porque a gente vai se reunir de novo, porque é muito mais legal o caminhar, né? do que você chegar. Então, isso para mim, que sou focada, a Paula, pelo que ela disse também, em prazos, em metas, né, nessa coisa, o caminho é muito mais interessante e me fez ver o caminhar completamente diferente. Acho que isso Muito interessante o que você está falando, Cat. Ontem eu estava fazendo essa análise, porque o ano de 2018, a Paula é uma pessoa muito próxima, né? A gente esteve muito próximo no ano de 2018. Foi um ano muito desafiador para mim. Eu acho que foi um dos anos mais desafiadores da minha vida. Assim, eu passei coisas que eu não esperava, sabe? Que eu não... Assim, e ao ponto de eu ficar confusa mentalmente. De falar assim, e agora? Para que lado que eu vou? O que eu faço? E assim, como eu sempre fui uma pessoa muito diretiva, muito objetiva, para eu chegar nesse ponto, mexeu. cara, foi muito, muito, muito punk. Foi muito pesado, sabe? E ontem eu estava fazendo essa análise de, cara, como foi um ano que eu cresci. Gente, como eu aprendi, como ser humano, como pessoa, quanto eu cresci. Porque a gente não cresce quando tá tudo bem, tudo tranquilo. E apesar de a gente sofrer muito durante a caminhada, né, a bolha no pé e tal, o quanto é prazeroso o aprendizado. O quanto é gostoso. A caminhada é que é gostosa. Exato. Não é a chegada. Né? Você batalha muito para você conquistar uma coisa, tarará, tarará.
você conquista. Tá, E agora? e agora? Mas tudo o que aconteceu até você chegar ali foi um caminho muito grande de crescimento, de sofrimento, mas é um sofrimento que te traz ganhos, que faz você abrir compartimentos aqui de dentro, que estavam fechadinhos, lacradinhos, estava tudo certinho, de repente faz você abrir aquelas gavetas e botar aquilo tudo para fora, e revirar aquelas gavetas, e rearrumar as gavetas. Né? E a única maneira é essa, não tem outro jeito. Exatamente. Né, Paula? Exatamente. Então, assim, nós somos agentes de mudanças, né? Um bom líder, ele é um agente de mudança para o meio dele. E é muito, bem curioso, o Eduardo, né, que é a pessoa que a gente, né, que a gente admira e modela, que é o presidente do INER, ele contou um caso, quando ele era gestor da Brasil Telecom, que um funcionário péssimo, sempre chegava atrasado, e ele quase demitindo o funcionário, mas não conversava. E falava, poxa, mas ele não... Aí chamou, olha, eu preciso que você chegue na hora. E ele, tudo bem, eu vou tentar. E depois de um mês, ele chamou esse funcionário para conversar. E esse funcionário virou para ele e falou assim, não, chefe, tá tudo bem, a quimioterapia já acabou. Pronto. Ele estava chegando atrasado porque ele estava fazendo quimioterapia. Então, assim, o Eduardo, naquele momento, ele não tinha maturidade para se comunicar, né, e entender a necessidade. Então, por exemplo, imagine se ele tivesse demitido um funcionário desse, né, porque estava chegando atrasado. Então, nós como agente de mudança na liderança, nós temos que ter essa consciência. E não é um funcionário só, é uma família, é várias pessoas que estão atrás, né. Esse ano também de 2018 foi muito desafiador, né, para todos nós. Eu tinha 9 empresas, eu tinha 48 funcionários. E eu falava com a minha sócia, eu falava, olha, a gente não sustenta 48 funcionários, são 48 famílias. Exato. Nós somos líderes, nós trazemos provento para 48 famílias. Então, você multiplica uma média de 3 pessoas por família. Né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Né? E hoje, eu não sou mais empresária desse ramo, né? Porque hoje eu decidi ser uma agente de mudança, desenvolver o meu potencial, né, e desenvolver outras pessoas a terem também máximo potencial humano, profissional e ser agente de mudança. E hoje lá no Instituto nós damos treinamentos, formações, consultorias, né, atendimentos. E hoje, incrivelmente, eu estava até comentando, a nossa persona hoje, que as pessoas que procuram o Instituto da Programação Neurolinguística são gestores, são líderes, que estão mudando de carreira, que estão passando por uma situação difícil no trabalho e que querem se reprogramar para poder mudar o mindset, mudar a chave. Exato. Cat, nosso tempo está estourado, mas eu queria que você deixasse um recadinho para o nosso público aí, um compilado aí do que representou esse momento para você. Bom, esse momento foi muito bacana. Quem quiser me procurar nas redes sociais, Cat Sanches, eu vou vivenciar agora, sexta-feira eu vou para o Vale do Silício agora, para vivenciar outro processo que é de inovação, de liderança inovadora. Que legal. A Rota da Liderança deve virar um livro, né, onde nós 7 vamos nos debruçar para escrever, já está começando. Me acompanhar nas redes sociais, Cat Sanches, e dizer que é sempre um prazer, eu agradeço muito, dizer que você que está aí do outro lado, que é líder e que ainda, né, está ainda procurando o seu caminho está com você, né? Siga a sua intuição, planeja o que você quer e construa a sua rota de liderança, que eu acho que faz toda a diferença, sabe? Nós somos, nós podemos e nós temos o dever de construir algo melhor. Muito bom, muito bom. Gente, gratidão. Gratidão. Imensa. Paula Gratidão. Freitas. E só uma Cat frase que eu Sanches. lembrei rápida, que não importa a linha de chegada, importa a linha da partida. E ela está bem aí, na sua frente. 2019. Então, dê o primeiro passo, caminhe, vá. Não preocupe em chegar, né? Não, vai ter que chegar, não. Curta o caminho, desfrute, né? Então é isso. Linha de chegada está lá, mas a de partida está bem aqui. Exatamente. Muito bom mesmo. Pessoal, por favor, né? Tanta coisa incrível nessa manhã, assim, para realmente a gente ter um 2019 diferente, né? E aprendendo realmente a curtir esse caminho. Que esse 2019 seja uma caminhada feliz, apesar de...
Que né? bom que tem, né? Apesar das bolhas, apesar do calor, da chuva, Da falta né? de água. Da falta de água, que ela seja maravilhosa, produtiva, né? Feliz. Feliz, feliz, muito feliz. Porque a felicidade é um estado que a gente aprende, Está no caminho. né? Então tá no nosso caminho. É isso mesmo. Beijo, meninas, obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Beijo, pessoal.